Olá, os meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Souto. Hoje eu estou aqui com esse livro, a Bíblia Real Espírita, de nome também a Bíblia Real, a primeira Bíblia Espírita do mundo. E eu quero ler um pedacinho aqui para vocês e falar um pouco sobre sentimentos negativos, sobre ódio, sobre rancor, sobre amargura, coisas que não trazem bons fluidos e como é que os espíritos podem nos ajudar e como é que nós podemos nos ajudar. Como é que Exu pode me ajudar diante de sentidos que eu emano ruim diante das minhas falhas, tá certo? Aqui é a página 807, o capítulo é o 8 da Bíblia Real. Ele se chama Doutrina Espiritual aos Filhos dos Santos e Não Santos, tá? Então vamos lá, espíritos santos e não santos. Ele fala assim: saibam, espíritos terrenos, que a espada mais afiada não é a do encarnado, e sim aquela que vos permite serem fortes e guerreiros e lutarem pelas vossas verdades e pela injustiça. E o sangue que jorra de vossos corpos ensanguentados não é mais rubro que a ponta da espada que afia-se lentamente sobre o fogo e da luz que jorra das fontes divinas em razão das verdades. Bom, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que ninguém vence o mal com o mal. Porque aqueles que desejam fazer o mal, aqueles que viram fontes de emanação de maldade, jorrando ódio, angústia e sentimentos ruins, tentando muitas vezes aplicar suas próprias leis, que não passam de leis nascidas de terra, né, onde a carne apodrece no próprio solo da terra, ou do nada existencial que existe aqui, porque aqui não passa de coisas de terra. Porque os mais fortes, né, em campo terreno, ainda que considerados mais fortes, mais inteligentes para o mal, mais sabidos para o que não é bom, mais ardilosos, que não aceitam perder, que não aceitam derrota, aqueles que têm inveja da vida alheia, aquele que tem inveja da felicidade do outro, aquele que quer destruir o outro a todo custo, né? Por mais sábio, por mais inteligente, por mais armas que ele tenha ou que eles tenham, eles também estão em terra. E mais forte é Deus, mais fortes são os espíritos, mais fortes são aqueles que atuam sobre as leis de Deus. Mais sábios são aqueles que agem com verdade e não com a tirania. Vejam, o que os espíritos nos ensinam? O que um preto velho nos ensina? O que um baiano nos ensina? O que um baiano, um caboclo nos ensina? Que só se vence o mal com o bem. Então, ninguém em terra, tá? Ninguém tem condição de agir estando ao lado de Deus, mas com ódio, com amargura. Então, se você encontrar alguém que diga que em nome dos orixás ele está praticando o mal, que em nome de um Exu, de um caboclo, de um boiadeiro é que ele está praticando o mal, certamente não é verdade. Você pode ter certeza que esse indivíduo, ele não está do lado do mais forte, do mais valente, ele só está do lado do mais valente armado em terra, né? Nem do mais valente, ele está do lado daquele que tem força de terra e não daquele que traz o amor, aquele que atua pela lei. Porque só o amor pode enfrentar verdadeiramente as coisas ruins de terra, pode enfrentar esses valentes de terra, os tiranos, né, os maldosos, aqueles que só pensam em destruição, os errantes, né, os que não atuam diante das leis verdadeiras dos espíritos, né? Então, aí vem os espíritos, os nossos guias, os nossos orixás, atuando sobre as leis de Deus, atuando pelas forças de Oxalá, atuando pelas forças dos filhos verdadeiros, os filhos reais do Criador que estão em terra. E aí nós nos lembramos de uma das frases de Jesus: não é em meu nome em que eles vêm, eu não os conheço.
como poderíamos vencer os reis e os príncipes desse mundo se não estivéssemos ao lado do rei, ao lado dos verdadeiros príncipes, que são os filhos de Deus, aqueles que atuam sobre as fontes verdadeiras, que emanam luz, que emanam amor, que emanam piedade, que emanam caridade. Como é que poderia? Como poderia ser isso? Nós devemos nos unir sempre do lado do mais forte. Como poderia alguém ser forte se ele não estivesse do lado de quem verdadeiramente é forte, né? Então, como uma pessoa má, uma pessoa possessa, uma pessoa que destila ódio, uma pessoa que deseja o mal, que faz o mal para dizer que ele está do mal, do lado dos espíritos, do lado dos orixás. Pessoas que dizem não crer em demônios, mas muitas vezes parecem muito mais filhos do demônio do que filhos de Deus, né? Parecem muito mais servos do mal do que servos dos guias e dos orixás, né? Pessoas que acendem vela para destruir o outro, para acabar com a vida do outro. Pessoas que emanam, né, sentimentos odiosos. Existem pessoas hoje que, por exemplo, elas não conseguem distinguir, diferenciar o que é loucura, o que é possessão, o que é insanidade. E muitas vezes são pessoas assim, que pessoas que estão com problemas de terra, que estão com problemas na vida, no relacionamento, no trabalho, procuram para sanar as suas dores, para sanar os seus problemas, né, as suas angústias. E às vezes que nem são tão graves, o que apenas uma oração resolveria, apenas conversar com a outra pessoa causadora da sua dor já resolveria. Às vezes, somente se ajoelhar ali no chão, pedir desculpa, se conectar com os espíritos, ter humildade, compreender que o outro também erra, que você erra, aquilo já sanaria tudo. Mas muitas vezes nós queremos devolver o mal com o mal, nós queremos pagar o mal com o mal, aí a gente procura alguém muito mal, acreditando que se diz forte diante do mal, né, daqueles que erguem espadas de fogo, para se mostrar realmente mais forte do que aquele que faz só uma oração, do que aquele que é pisoteado, né? Então, a gente tentando resgatar a nossa dignidade, que poderia ser restaurada, também resgatada, só com uma oração, com um pedido de perdão, a gente procura alguém que parece ser tão forte do lado mal para resolver nossos problemas. Mas o quão fraco e pequeno quem está do lado do mal pode ser, né? Quão medíocre e insolente em relação a Deus, em relação às forças de Deus, às forças de Exu. Uma pessoa que não trabalha para as leis, que trabalha somente seguindo as suas vontades de terra, os seus sentimentos de terra, ela pode ser. Então, como combater o mal que vem na nossa direção, né? E como combater pessoas más, espíritos maus, sentimentos maus? Como combater um bom combate, se não do lado de quem é mais forte, do lado de quem está do lado de Deus? Mas como eu posso procurar alguém, né, que eu não sei, mas às vezes pessoas que não têm controle emocional, controle de si mesmo, que não conhecem as leis, né? E como uma pessoa assim poderia me ajudar? Mas diariamente nós procuramos pessoas que são más, pessoas de pouca índole, que vendem Exu como se fosse o mal, que vendem Pombogira como se fosse uma mundana, algo mal, algo ruim, que está ali para atrair qualquer coisa sexual. Levando em consideração também o que nós acreditamos como mal, o que nós acreditamos de maldade de terra, por acreditarmos muitas vezes que somos mais fortes e mais poderosos também do que todo e todo mundo, e que se eu estiver do lado do mal, eu vou vencer o mal. Mas isso também é uma crença particular nossa, né? Mas como vencer o bom combate estando do lado do bem? Porque se acaso alguém me perguntar, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? O que diria você? Porventura seria Deus injusto, trazendo a ira, trazendo maldade, ódio, deixando que nós fôssemos maus uns com os outros? De maneira nenhuma. Como poderia Deus ser bom se Ele nos permite sermos maus? Como poderia Deus ser bom se Ele permitisse Exu
fazer o mal? Como poderia Deus ser justo se Ele permite que façamos a injustiça em nome dos filhos dele? Em nome daqueles que Ele mesmo preparou e ordenou para que viesse à terra para nos proteger do nosso próprio mal. Mas aí nós achamos que eles são os próprios maus e vamos atrás de encontrá-los, porque quanto mais mal, pior, né? Porque eu acredito que eu estou forte quando eu estou do lado de quem é mal, de quem é forte, e aí cada vez mais eu me enfraqueço, né? Então muitas vezes parece que esse sentimento de ternura, de graça, de compaixão, de piedade, de amor, parece que são coisas fracas, sentimentos fracos, né? Coisas que nos deixam enfraquecidos diante dos outros homens de terra, quando na verdade são os sentimentos mais fortes que existem. Acreditem vocês ou não, Jesus não teria condição de ter vencido a cruz, de ter vencido a dor, de ter vencido o ódio do mundo, se por acaso ele não carregasse dentro dele o amor. Se ele não carregasse dentro dele toda a piedade, se ele não carregasse dentro dele toda a caridade, santidade, ternura. Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Essas foram as frases ditas por ele no momento de maior dor, de maior angústia e sofrimento em relação a um homem que nada fez de mal para ninguém em terra, mas o ódio e a maldade o crucificaram, né? Mas quem diz são os espíritos, né? Quem diz são os espíritos mais altivos, mais elevados, que nós aqui chamamos de orixás, aqueles que lutaram e batalharam pelas suas verdades, né? Eles dizem que as nossas leis, né, e regras e mandamentos valem apenas para comandarem a carne e não o espírito, porque esses não caminham sobre regras mundanas, né? Esses devem caminhar e obedecer às leis e às regras daquele que nos cedeu o direito à vida. Deus cedeu o direito da vida a mim, a você, a Exu, a Pombogira, a Egum, ao diabo, Satanás, não importa o nome que você vai chamar, né? Não importa o nome que você queira colocar, mas Deus quem nos deu a vida. E quais são os caminhos que vai nos levar à salvação, né? Bom, quando eu falo a palavra salvação, muita gente já se assusta. Ai, coisa de evangélico. Não, tem nada a ver. Salvação ele quer dizer também evolução, elevação, crescimento espiritual, nos salvar, né, dessas entranhas, nos salvar dessas coisas pequenas, dessas coisas medíocres, dessas coisas ruins, nos tirar desse mar de lama que nós vivemos muitas vezes, né? Porque o campo terreno é uma terra de expiação. É uma terra onde a gente vem para se limpar, para se purificar, ou seja, tentar se salvar de alguma coisa, buscar entendimento, sabedoria, crescimento, evolução. Então, todos nós estamos aqui procurando a nossa evolução, procurando a nossa salvação também. Mas essas não são iniciadas e nem findadas em campo terreno, né? Portanto, eu digo a vocês, não confundam leis terrenas com leis sagradas, tá? Porque elas são bem claras, né? Porque as leis sagradas ainda são aquelas trazidas por Jesus, trazidas por Moisés, diante das faces da sabedoria, e que todos nós conhecemos bem aqui em terra, tá? Porque ainda que os tempos passem, ainda que os tempos mudem, ainda que tudo nos pareça novo, aqui em terra, as palavras e os mandamentos de Deus permanecerão eternos, permanecerão os mesmos para tudo sempre. Então sigamos os caminhos dos orixás, os mandamentos dos espíritos, sigamos o que os nossos guias nos dizem, né? Porque eles são seres que nos evangelizam todos os dias, né? Eles dizem, peçam a Deus, faça uma oração, coloca seu terço, acenda uma vela, peça por ele, eu vou lhe ajudar, me dê alguns dias. Eu vou corrigir, né? Me dê alguns dias, eu vou tentar entender o que acontece, eu vou adoçar aquele, ou seja, eu vou diminuir a tensão dele, eu vou colocá-los frente a frente, mas tenha cabeça, tenha discernimento, emane coisas boas, tenha crença,
tenha luz, tenha Deus, reze, bata a cabeça, coloque seu copo de água para purificar, para tirar as energias ruins. Quando vierem os pensamentos ruins, troque por pensamentos bons, né? Fora isso, não é o que os nossos guias, os nossos mentores, os nossos guardiões nos dizem todos os dias? Elevai seus pensamentos, abram, expandam as vossas mentes, né? Expandam os vossos conceitos, coloquem conceitos maiores e mais sagrados, né? 80% dos nossos problemas de terra, eles são causados por nós e poderiam também serem, né, sanados por nós se nós tivéssemos mais sabedoria, mais entendimento, mais empatia, mais poder de compreensão, né? Se não quiséssemos resolver também tudo no braço, se não quiséssemos aplicar sempre a justiça pela justiça. Muitas vezes quando a gente fala em justiça, a gente quer vingança, né? Mas quando a gente entender que justiça é a justiça de Deus, é correção, é pela lei, vale para os dois lados, vale para o que ataca, vale para o que recebe as pedras. Nós começaríamos a pensar de forma diferente, né? Nós pararíamos de tentar usar os nossos braços, as nossas forças de terra, pararíamos de procurar espíritos danosos, espíritos que muitas vezes se utilizam dos nomes de Exu e de Pombogira para fazerem o mal, para praticarem o mal aqui no campo terreno e continuarem destruindo as nossas vidas, porque cada vez nós nos afundamos mais e mais nesses buracos que nós mesmos estamos causando para nós. Então, a Bíblia Real, ela é clara. A palavra dos Espíritos é clara. Os mandamentos de Deus são claros. A rebeldia, a insensatez, a vontade de fazer só o que você quer, a sua mania de criar leis para você mesmo, desobedecendo as leis espirituais, as leis de Deus, só tem a força de uma única coisa: de afundar cada vez mais nos problemas que você cria. Porque não tem como nem o santo e nem o não santo trabalharem por você, quando a sua vontade é somente fazer e exercer o mal. Bom, eu sou a Cláudia Souto, isso é o que a Bíblia Real nos diz. Façamos o bem e teremos o bem. Para você conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Real, acessa lá meu canal no YouTube, a Bíblia Espírita, né, a Bíblia Real. Também o Instagram, a biblia.real.umbanda. Tem o Facebook também, a Bíblia Espírita ou a Bíblia Real, né? Conheça um pouco mais sobre aquilo que os Espíritos querem nos dizer. Que Oxalá abençoe a todos vocês, fiquem na paz divina. Vamos seguir o exemplo aqui desses dois pequenininhos que estão aqui se amando, se adorando, né? Os animais têm tanta coisa para ensinar pra gente, tantas coisas para mostrarem pra gente, né? Você vê, eles brigam, dali a pouco estão assim, ó, se beijando, se amando, se adorando, daqui a pouco estão brigando. Mas os animais são assim. Sigamos os exemplos bons, os exemplos de quem tem exemplos bons para nos dar. Que Oxalá abençoe a todos nós, fiquem na paz divina. Axé.